A inteligência artificial está mudando o nosso mundo. E com a cibersegurança não seria diferente. Só que essa transformação é uma verdadeira faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ela cria a nossa defesa mais poderosa, ela também abre a nossa vulnerabilidade mais perigosa. Vamos entender juntos como essa tecnologia está mudando completamente as regras do jogo. E é exatamente essa pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Será que estamos criando o maior protetor digital que já existiu? Ou será que, sem querer, estamos abrindo uma porta gigantesca para ataques muito mais espertos? A resposta, como a gente vai ver, não é tão simples assim. É um equilíbrio bem delicado entre inovação e risco. Então, para a gente entender essa dinâmica, primeiro vamos dar uma olhada em como a IA virou um alvo e, claro, como se proteger disso. Depois, a gente vira o jogo e explora a IA como uma ferramenta poderosa de defesa, como ela funciona no dia a dia e, por fim, o que esperar dessa corrida armamentista de IA que já está rolando. Vamos começar pelo lado, digamos, mais preocupante da história. É que, conforme a gente vai colocando IA em tudo, né, de assistentes virtuais no celular até em sistemas super importantes, os próprios sistemas de IA viram, claro, alvos valiosíssimos para ataques. Imagina só a cena. Um funcionário precisa saber de um procedimento de segurança e pergunta para o chatbot da empresa. Só que o chatbot foi adulterado, sem ninguém saber. E ele dá uma resposta que, na verdade, cria uma baita brecha na segurança. De repente, aquela ferramenta que todo mundo confiava vira uma ameaça interna, manipulada por um invasor. O nome disso que aconteceu nesse exemplo é envenenamento de dados, ou data poisoning. A ideia é bem parecida com ensinar algo errado para uma criança. Com o tempo, ela vai crescer acreditando e repetindo aquilo. Com a IA é a mesma coisa. Os invasores envenenam os dados que treinam o modelo para, aos poucos, fazer ele tomar as decisões erradas lá na frente. Tá, mas e aí, como é que o pessoal de segurança mapeia essas ameaças novas? Bom, uma das ferramentas é o Framework Mitrialas. Pensa nele como se fosse um mapa super detalhado que mostra todas as táticas que os criminosos usam contra sistemas de IA, desde o reconhecimento inicial até o estrago final. É uma ferramenta essencial para entender esse novo campo de batalha. E olha, esse campo de batalha está cheio de truques novos. Tem, por exemplo, a tal da injeção de prompt, que é quando alguém escolhe um comando malicioso no meio de uma pergunta que parece normal, só para manipular a IA. Ou o jailbreaking, que é basicamente tentar enganar o modelo para ele ignorar as próprias regras de segurança. Cada ataque explora um jeitinho diferente de como esses modelos funcionam. Ok, a gente viu as ameaças. A pergunta que fica é, como é que a gente se defende disso? Porque não adianta nada querer usar a IA para nos proteger se a própria IA não estiver protegida, certo? A defesa se baseia numa ideia bem simples, na verdade. Controlar o que entra e o que sai. Os firewalls de prompt são tipo os seguranças na porta, sabe? Eles olham tudo que está tentando entrar antes de chegar no modelo. Já as barreiras de proteção, os famosos guardrails, funcionam mais como um supervisor final, dando uma última checada na resposta da IA para ter certeza que está tudo certo antes de mandar para o usuário. Então, a estratégia principal é criar várias camadas de defesa. Não dá para confiar em uma coisa só. Primeiro, trancar a porta da frente, ou seja, autenticação forte. Segundo, a regra do mínimo privilégio. Se um agente de IA só precisa ler um arquivo, ele não tem que ter permissão para apagar, né? Simples assim. Terceiro, ter certeza que os modelos não foram alterados, usando assinaturas de código e checksums. E por último, isolar as partes. Se um agente de IA for comprometido, ele fica ali, num cantinho, sem conseguir fazer um estrago maior. Bom, até agora a gente falou bastante sobre como a IA pode ser um alvo, mas agora vamos virar essa moeda. Vamos falar do outro lado da história, a IA como a nossa grande aliada na segurança. E olha só que interessante. A mesma capacidade que a IA tem de processar um volume absurdo de dados e encontrar padrões, que é o que a torna um alvo, é exatamente o que a transforma numa ferramenta de defesa incrível, sem igual. É isso que faz a segurança sair do modo apagar incêndio e passar a prever onde o fogo vai começar. E isso não é coisa do futuro, não. Para quem trabalha com segurança, a IA já está no dia a dia. São plugins que rodam direto no ambiente de programação, no navegador, na linha de comando. E, claro, os chatbots e assistentes que ajudam a automatizar e acelerar um monte de tarefa que antes era super manual. Beleza, mas como é que esse arsenal todo funciona na prática? De que forma essas ferramentas realmente mudam a rotina de uma equipe de segurança? Olha, a IA está virando o jogo em um monte de tarefa de segurança. Desde analisar código para achar falhas, até gerenciar a resposta a um incidente que já está rolando. A IA funciona como um verdadeiro multiplicador de força para as equipes.
Vamos pegar a detecção de anomalias, por exemplo. Uma pessoa, por mais genial que seja, consegue analisar, sei lá, algumas centenas de registros. Uma IA, ela analisa milhões desses registros em tempo real. E ela é capaz de achar aquela agulha no palheiro, sabe? Aquele desvio mínimo do padrão que pode ser o comecinho de um ataque. E ela acha isso muito antes que qualquer pessoa conseguisse perceber. E isso mostra uma mudança de mentalidade fundamental, que é focar na prevenção. Com esses plugins de IA, a segurança se move para a esquerda, ou seja, para o comecinho do processo. A IA ajuda a criar um código mais seguro desde o início, em vez de ter que correr para consertar falhas caras lá na frente, quando o sistema já está no ar. No mundo financeiro, isso fica ainda mais claro. A IA não só reage a fraudes, ela consegue prever. Ela analisa padrões de transações e consegue identificar uma possível fraude com uma precisão absurda. E o mais maluco, ela pode até simular tipos de fraude que nunca aconteceram, para já deixar as defesas prontas para ataques que ninguém nem imaginou ainda. E tem uma função que parece simples, mas é um superpoder: a sumarização. Pensa bem, no meio de um cyberataque, cada segundo conta. Em vez de um analista perder horas lendo relatórios gigantescos e técnicos, ele pode simplesmente pedir para a IA um resumo com os pontos mais importantes. Em segundos ele tem o que precisa. Isso acelera a resposta a um incidente de um jeito surreal. Então, juntando os dois lados da moeda, fica bem claro que a gente está no começo de uma nova corrida armamentista. De um lado, os atacantes usando IA para criar golpes mais sofisticados, do outro, os defensores usando IA para se proteger. E no meio dessa briga de tecnologia, uma coisa precisa ficar muito clara. A tecnologia sozinha não resolve tudo. A supervisão e a responsabilidade humanas são cruciais. É preciso ter um jeito de questionar uma decisão da IA, de corrigir quando ela erra, de garantir que, no final das contas, tem sempre uma pessoa no comando. Dá para ver bem esse equilíbrio aqui. Tem a força da IA ofensiva de um lado e a da IA defensiva do outro, competindo. Mas olha só a base de tudo isso, a supervisão humana. Essa validação, essa responsabilidade que no fim do dia faz a maior diferença. Então, o ponto principal que fica é o seguinte: a discussão não é mais se vamos usar IA em cibersegurança. A questão é como. O trabalho agora é duplo: blindar as nossas próprias IAs contra ataques e, ao mesmo tempo, usar todo o poder delas para criar defesas muito mais rápidas e inteligentes. E tudo isso deixa uma grande pergunta no ar. Nessa corrida maluca, quem leva vantagem? É o atacante, com a IA mais criativa para inventar novos golpes? É o defensor, com a IA mais rápida para bloquear tudo? Ou será que, no fim, o que importa mesmo é quem tem os melhores dados para treinar seus modelos? A resposta para essa pergunta, bom, ela vai definir a próxima era da segurança digital.